Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abram comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo 24. Gênesis, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 8. Se o irmão do retorno puder melhorar só um pouquinho para mim, eu agradeço. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 8. Quem tem, diga amém. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantando-se, partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fazendo ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizestes beneficência a meu Senhor. Versículo de número 23. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para pousarmos? Versículo de número 25. Disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto, e temos lugar para passar a noite. Senhor Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelo privilégio de mais uma vez lermos a tua palavra, Senhor, e poder meditar em uma porção desta palavra. Pedimos a ti, meu Pai, que o Senhor continue falando conosco, repreenda tudo que tem de se opor à tua vontade esta noite. Toma nossa mente cativa a esta palavra, Pai, continua glorificando o teu nome, Senhor, por intermédio dela. Toma toda a glória para ti, é o que te pedimos em nome de Jesus. Você que pode, diga amém. Queridos, eu quero, antes de entrarmos no texto, quero externar a minha gratidão em rápidas palavras pela vida do querido pastor Leandro, primeiramente a Deus pelo privilégio de poder ministrar a sua palavra, e o querido pastor Leandro Gentil, sua esposa, irmã Milena, missionária Milena. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus, amém. Cumprimentando o pastor Leandro, eu cumprimento a Igreja da Fé também pelo seu carinho e pela seu cuidado, né? Eu falei agora há pouco para o pastor que a Igreja da Fé tem um cuidado ímpar, né? Está sendo gravado, né, pastor? Quem dera, né, Caio, que todos os irmãos aprendessem um negócio desse, né? Todas as igrejas aprendessem a cuidar das pessoas como o pastor Leandro aprendeu. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor? Em nome de Jesus. Vai passar lá, né? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida do irmão Caio, cantor Caio, sua esposa,
seus filhos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. É uma potência de Deus, né, irmãos? Roraima é uma bênção e tem os seus abençoados. Caio está no meio deles, né? Meu amigo Joás também ali atrás, pregador, e diga-se de passagem, um ótimo pregador, né? Quando eu fiquei sabendo que tu falou o nome dele, entrou neste ambiente aqui um espírito de temor e tremor, né? É uma bênção, viu, meu amigo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu estou pela metade hoje. Não é o tamanho, vigia, é que a minha esposa não pôde vir hoje. Ela está dirigindo o culto na nossa congregação, mas mandou um abraço para os irmãos. Quantos recebem, digam amém. Pois bem, o texto que nós lemos é um texto muito peculiar, carrega algumas verdades interessantes. Trata-se de um congresso que pretende abordar princípios missionários. Alguém disse certa feita que Deus não tem plano B. Sua igreja é o plano principal. E por que não dizer, o único plano para que o mundo seja amplamente alcançado. O mundo, ele é grande demais para amarmos pouco demais. Ele é perdido demais para nos dedicarmos pouco demais. Charles Spurgeon, conhecido pregador, certa feita disse que todo o cristão, quem me ouve diga amém, todo o cristão precisa ser um missionário. Porque todo crente que não é um missionário, ele é um impostor. Logo, a missão da igreja não é uma opção. A razão da sua existência, na verdade, é trabalhar em favor, com empenho, com dedicação na obra missionária. Missões não são, ou não é uma programação da igreja. Missões não é um culto, não é uma semana. Missões é a coisa mais importante que a igreja precisa fazer. Existe urgência, existe um senso de compromisso com o chamado missionário. A igreja que não evangeliza, alguém disse, ela aos poucos, ela fossiliza-se, mortifica-se, esvazia. Uma igreja que não é missionária, na verdade, não pode ser considerada igreja. Não podemos adiar o que Deus já ordenou que façamos. Portanto, falar de missões não é abordar um hobby ministerial. Falar de missões não é explicar a respeito de um status social. Falar de missões é um assunto mais urgente do reino de Deus. John Piper nos lembra de maneira muito precisa que missões existem porque Deus precisa salvar a humanidade. Eu vou repetir: missões existem porque Deus precisa salvar a vida do homem perdido. Nós não fazemos missões porque trata-se de uma obra conveniente. Missões não é conveniência. Na verdade, nós somos missionários porque Cristo, como bom modelo de um servo de Deus, também nos deu o exemplo de quem faz missões. Falar a respeito da obra missionária não é tratar de um assunto corriqueiro. Missões deva ser o assunto mais impregnado na nossa vida. Missões falam de sacrifício, falam de custo. Estava bom agora há pouco, o retorno acabou para mim. Falam de algo que custa muito preço.
Na verdade, missões valem muito mais do que imaginamos. Um certo escritor chamado Carl Henry disse que o evangelho só é boas novas se esta boa notícia, se a pregação do evangelho chegar a tempo de salvar a vida de alguém. O evangelho só é uma boa notícia se esta boa notícia chegar ao coração do pecador que está perdido. Lucas escreveu e contou uma certa ocasião dizendo que alguém perguntou: como serei salvo? Ou como compreendereis se não há quem pregue? Portanto, a título introdutório, precisamos entender de uma vez por todas: missões é algo que deva ser tratado de maneira obrigatória. Repita comigo: existe um senso de urgência. Não, muita gente, pouca voz. Existe um senso de urgência, como também de comprometimento. Exige que a igreja manifeste algumas características peculiares. Não pense que obra missionária, congresso de missões, promove nome de alguém. Eu preciso entender que a obra missionária é a promoção do reino de Deus. A obra missionária é promover o nome de Jesus, é fazer com que alguém que precisa ser salvo alcance aos seus ouvidos a pregação da palavra de Deus. E isto não deva ser tratado como uma agenda de alguém, não deva ser tratado como algo que está para ser cumprido corriqueiramente. Exige um senso de comprometimento. Eu preciso que você levante a sua mão direita. Você que trouxe mão direita nesta noite, por gentileza. Agora você que também trouxe a sua mão esquerda, levante o mais alto que você puder. Agora baixe no ombro de alguém que está do seu lado nessa noite, e como diria o pastor Carvalho Júnior se estivesse aqui essa noite: sacode ele até ele zangar, porque tem crente que zanga fácil. E diga para ele nesta noite: missões é um assunto urgente. Missões deseja que nós hajamos com comprometimento. Agora olha para alguém que está do seu lado nesta noite e tenta perceber se tem urgência na cara desse irmão, se tem comprometimento na vida dele. Nós precisamos nos comprometer de uma vez com todas com a obra missionária. Nós precisamos entender o que é fazer isto. Todo salvo em Jesus precisa fazer esta obra. Pastor, vou para a África? Talvez não. Pastor, vou para os Estados Unidos? Quem sabe um dia, né, pastor Leandro? Mas quem deseja fazer missões precisa entender de uma vez por todas: esta obra é urgente. O texto que nós lemos essa noite carrega consigo algumas características de uma igreja que precisa ser missionária. Carrega consigo algumas peculiaridades, e eu quero meditar com os irmãos nesta noite. A primeira característica desta igreja encontra-se no versículo de número 14, que está escrito: esta moça precisa primeiro possuir um cântaro. Repita comigo: a igreja missionária possui um cântaro nos ombros. A igreja missionária possui um cântaro nos ombros. A palavra cântaro aqui
ela vem de um vocábulo muito interessante, que é no hebraico. Vem de um radical chamado kad, K-A-D. Este radical traz a ideia de um objeto que se utiliza na profundidade. A palavra cântaro traz a ideia de um objeto que só pode ter excelência no uso quando está na profundidade. Logo, a primeira coisa que precisamos entender é que uma igreja que precisa ser missionária não pode trabalhar no campo do ambiente que está consideravelmente raso. Não entendi, pastor. Deus só se utilizará de alguém que trabalha no campo da profundidade. Deus não se utiliza de ninguém para fazer missões que se conformou com o ambiente da superficialidade. Jamais alguém que será utilizado por Deus será utilizado no ambiente da superficialidade. Cântaro não se utiliza no ambiente da superfície. Cântaro se utiliza no ambiente da profundidade. Logo, o que precisamos entender primeiro é que se eu desejo fazer missões, a superfície não me cabe mais. Oh glória! Não se faz a obra de Deus no ambiente da superfície. Deus está nos conclamando esta noite: mergulha na profundidade. Levante a mão nessa noite em nome de Jesus. Deus está convidando alguém esta noite para entender: você precisa carregar um cântaro. Não se faz a obra de Deus sem sentir o peso do cântaro nos ombros. Pastor, para que serve o cântaro? Cântaro serve para mergulhar. Cântaro serve para se aprofundar. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: até quando você vai se conformar com esta vida medíocre no campo da superficialidade? Vida seca, rasa. Quer ser obreiro, mas não quer orar. Quer ser crente, mas não quer consagrar a vida. Ama o ministério, mas não ama os pés do dono do ministério. Ama o serviço, mas não tem particularidade com o Senhor que lhe concedeu o serviço. Levamos uma vida medíocre, uma vida aparente, uma vida superficial. Mas Deus está convidando alguém esta noite que deseja mergulhar na profundidade do Espírito e dizer: Deus, eu desejo fazer aquilo que o Senhor me designou a fazer, portanto me mergulha de uma vez por todas na profundidade dos mistérios de Deus. Deus está procurando alguém que não se conforma com uma vida rasa. Uma geração, e nós estamos falando de geração, que grita que é a última, mas não trabalha como se fosse. Uma geração que canta e diz: Senhor, eis-me aqui, mas na melhor hora possível, na hora mais urgente, nunca está disponível. Uma geração que deseja ser usada, mas não se deixa ser útil por Deus. Ô irmão, a obra de Deus é coisa séria. Eu lembro que quando eu me converti, a gente já ora para encerrar, prometo, já. O que nós mais desejávamos não era carro. Não sei se por conta do ambiente social em que eu estava inserido. A gente não desejava primeiro ter carro. Dobrava o joelho para aceitar Jesus. O desejo não era primeiro ter um ambiente familiar estruturado, ainda que seja uma das prioridades. Mas dobrava o joelho para aceitar Jesus. O maior desejo que se tinha: ser batizado com o Espírito Santo.
Tem gente que tem 20 anos de crente, nunca orou para ser batizado. Irmão, vou dizer uma dica aqui. Orar para ser batizado com o Espírito Santo não é no campo da superficialidade. Não adianta vir aqui à frente, alguém botar a mão na tua cabeça, mas tu ser um crente raso, apático, não orar, não jejuar, não consagrar a sua vida. Vai batizar em qualquer coisa, menos no Espírito. Catuca alguém que está do lado, ficou muito sério. Pergunta para esse irmão: e aí, está disposto a mergulhar ou vai ficar no raso? Está disposto a ser útil ou vai ficar na inutilidade? Aleluia. Cântaro nos ombros. A ideia do cântaro nos traz duas propostas. Primeiro, para receber o que está na profundidade. Este cântaro precisa, primeiro, estar sem tampa. Tenta olhar para o lado aí, irmão, vê se tem um crente tampado do teu lado. Crente tampado não recebe nada. Não enche, irmão. E é fácil de identificar, viu? Agora olha com cuidado e respeito para esse irmão. Pergunta para ele: deixou a tampa onde? Está disponível para receber ou veio indisponível? É fácil de identificar crente com recipiente disponível. Veio para cá, não veio para passar tempo, veio para ser usado nas mãos de Deus. Já até falou em línguas estranhas, já soltou o glória que estava entalado, até chegou triste, mas já pulou na alegria do Espírito disponível. Deixa eu ver se tem alguém que veio com a vida disponível nessa noite. Veio com o recipiente totalmente aberto. E Deus está dizendo para alguém: se está disponível, tem algo para ser derramado. Vou repetir porque me parece que alguém não entendeu. Se tem uma vida disponível essa noite, está escrito. Eu entendi uma coisa, irmão Caio, muito interessante, que eu me perguntei há muito tempo: aonde está escrito que o céu tem porta para dar bênção? Eu não achei. Aí Deus me fez lembrar que Malaquias escreveu que o céu tem bênçãos disponíveis, mas não cai pela porta, cai pela janela. Aí deu um nó na minha cabeça. Como assim, Jesus? Bênçãos, a gente prega que bênção é porta, mas na verdade o céu diz que bênção é janela. Aí na hora o Espírito de Deus gritou no meu coração dizendo: é que o céu tem tanta coisa disponível, que é tão cheio, que ao invés de vazar pela porta, vaza pela janela. Eu sei que tem gente que não entendeu, eu vou explicar. Tem tanta coisa disponível de Deus para você, que Deus está dizendo: a porta pode até estar fechada, mas tem uma janela no céu. Levante a mão em nome de Jesus. Só você que veio disponível nessa noite e entendeu que o céu tem muito para entregar. Seja cheio daquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Pastor, estou orando para ser pregador. Recebe intrepidez de Deus nessa noite. Pastor, estou orando para cantar com graça e com unção. Olha a graça de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Para aqueles que estão disponíveis, o Espírito de Deus está dizendo: abre a tua boca, porque eu vou te alai que parachando e remante calabaracandarabaturi andaraba. O céu tem disponível, e você vai ficar indisponível até quando? Oh glória! Não é falta de poder,
é falta de busca. Jesus olhou para os discípulos e disse: é-me dado todo o poder. Sim ou não? Portanto, expressão de ligação com o que Jesus falou: ide. Não entendi, pastor. Não é falta de poder, você que não está indo. Ô glória. Levanta a mão, irmão, em nome de Jesus. Deus tem poder para você. Deus deseja derramar em sua igreja bênçãos e poder. E crente fechado, irmão, não recebe. Catuca o irmão do lado e diz para ele: só te fecha para sujeira, porque cântaro só fica fechado contra a sujeira. Parece que inverteu o negócio. Está aberto para sujeira e fechado para Deus. Não vou por aqui não, vamos lá. Segundo, este cântaro precisava ter água nele. Repita comigo: cântaro sem água só serve para enfeite. Experimenta carregar um cântaro no deserto, procurar água nele, e você perceber, não tem água. Serve para nada. Vai estreitar um pouco, a gente ora para Jesus desestreitar no final. Amém? Porque não adianta nada, irmão, eu vim para cá com a roupa mais bonita, mas não tem água. Não adianta nada eu vim para cá com o glória mais alto, se Jesus olha para mim e diz: está sem água. Não adianta, com todo respeito, a gente não precisa, mas não adianta a gente cantar um louvor lindo aqui. Jesus olha lá do alto e diz: eu sei que aqui está seco, não tem água aí. Porque a água não se manifesta no ambiente da comunhão, a água se manifesta no ambiente da missão. Tem água aí, irmão? A palavra água, a expressão água, na Bíblia aponta tanto para o Espírito quanto para a palavra de Deus. Em suma, o que o texto nos informa é que cântaro sem água significa dizer que não adianta nada ter cântaro se não tem conteúdo. Cântaros sem conteúdo algum. A Bíblia conta a história de um homem chamado Ahimaaz. Correu para entregar um recado, mas não ouviu o que era para entregar. Ele correu tão forte, mais rápido que o etíope. Diz o texto que quando ele chegou para falar com Davi, Davi disse para ele: veio fazer o quê? Diga-me o que tu tens para dizer. Ele olhou para Davi e disse: olha, eu não tenho nada para dizer não. Mas tu veio correndo, rapaz, né? Mas não tem mensagem. Mas tu veio eufórico, tu veio suado, olha como que tu tá. Mas, pois é, Davi, mas não tem conteúdo. Davi olha para ele e diz: fique de lado, porque aqui não serve quem não tem conteúdo. Chama alguém para evangelizar, não vai. Irmão Joás, a gente foi cuidado desse jeito. Agora sol é motivo de não evangelizar. Poderia chorar, mano. Não se envolve com nada. Fala para dar uma palavra, se treme todinho, não lê nem a Bíblia, irmão. Esta palavra é urgente, é a última geração, mas me parece que é a geração mais sem conteúdo que existe, cheio de informação, mas chama para evangelizar, falar de Jesus para alguém, tem vergonha.
ter conteúdo na sua vida. O mundo não olha para a nossa beleza. Esta beleza estereótipa vai passar, meu jovem, minha jovem, e é muito rápido. Não olha para o terno, o sapato, a eloquência. O mundo está se perguntando: cadê o conteúdo que vai salvar a minha alma? Vai, fala para esse irmão do lado aí. Cadê o conteúdo do teu cântaro? Cadê as orações, as reuniões de consagração? Oh, sou rei, vai. Pastor, por que nós falamos tanto de conteúdo, de Bíblia? Porque, irmão, o mundo usa gibi, usa filosofia, usa tudo que tem. E o que a gente usa, pastor? A Bíblia. Então, se tu não lê isso aqui, vai dar problema. Porque o diabo conhece mais Bíblia do que muitos. O Espírito de Deus está falando. Vai sair daqui hoje e vai ler a Bíblia. Aqui não, vai ter umas igrejas aí, pastor. E se chamar no livro de Cântares, acaba o culto e o irmão não acha. Enfim. Crente sem conteúdo, sem Bíblia, sem palavra. Pastor, e qual que é a importância da palavra? Eu te explico. Salmos 119, verso de número 9. Como poderá o jovem, cadê o jovem? Levanta a mão e dê um glória. Guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo de número 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 28. A minha alma de tristeza veste em lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 43. Não tires da minha boca jamais a palavra da verdade, porque tenho esperado em teus justos juízos. Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivificou. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho observado a tua palavra. Salmo 119, versículo 103. Mais doce do que o mel ao meu paladar são as tuas palavras à minha boca. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 40, versículo 8. Cai a folha, seca-se a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Desce, pois, a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Só quem ama a palavra de Deus, levante a sua mão, porque está escrito: todo aquele, pois, que guarda as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e vieram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê, pastor? Estava edificada sobre a rocha. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que faça bom manuseio da palavra de Deus. Ai, irmão, esta palavra é instrução para todo missionário. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 10. Porque tens guardado a palavra da minha salvação, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre esta
terra. Igreja missionária da última hora. Este tempo é só para quem guarda a palavra de Deus. Não existe igreja se não tiver Deus, e não existe igreja se não houver a palavra de Deus. É aqui que está o conteúdo para o pecador se arrepender dos seus pecados. É aqui que está o conteúdo para a igreja permanecer de pé. Terceiro, e eu finalizo. Adora Jesus. A última característica desta igreja é que Eliezer orou a Deus e disse: ela também precisa ter uma coisa. E a pergunta que ele faz é interessante: tem lugar na casa do teu pai? Porque toda a igreja missionária deve ter lugar na casa do pai. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse: tem lugar para mim na sua igreja? Oh, glória! O Espírito de Deus vai conduzir alguém até você. Oh, o Espírito de Deus vai conduzir vidas até você. E ela vai estar dizendo internamente, de maneira indireta: tem lugar na casa de Deus para mim? Tem lugar na casa do teu pai para minha vida? Tem, mas eu sou drogado. Mas tem lugar na casa do pai para você. Mas eu tenho uma vida prostituta, promíscua, avarenta. E qual que é a resposta da igreja para mim? Tem lugar para você na casa do pai. Mas eu tenho uma vida totalmente anticristã. Mas a boa palavra de Deus para você hoje: tem um lugar para você aqui nesta casa. E não é só um nem dois. Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Por quê, pastor? Porque na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Ô irmão, tem lugar para você, tem lugar para o pequeno, mas tem lugar para o alto também, Joás. Tem lugar para o bonito, mas tem para quem também é desprovido, irmão. Tem lugar para o pobre, mas tem para o rico. Tem para o branco, para o negro. Tem para o brasileiro, o venezuelano, o haitiano. Tem lugar para todo mundo na casa do Pai. E eu quero entender nessa noite que a igreja da fé só está crescendo por causa deste princípio. Por quê, pastor? Tem lugar na casa do Pai. Tem lugar na casa do Pai. Tem lugar no ministério. Tem lugar no grupo de louvor. Tem lugar para pregador. Tem lugar para cantor ungido. Tem lugar para qualquer um. Mas e aí? A proposta é a seguinte: está disposto a vir passar esta noite que é o mundo na casa de Deus?
Cadê você? Oh, Kemne, trabalha, sai. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Oh, Espírito de Deus. A segunda oração que eu quero fazer é por você que está afastado desta casa. O texto do pródigo nos traz uma lição muito interessante, que para todo aquele que está disponível para voltar, o pai, dono da casa, está disponível para abraçar. E se tem alguém aqui essa noite que ainda não é crente, ou já foi, veio a convite, a palavra de Deus para você hoje é: volta novamente para a casa do pai, porque esta casa ainda está disponível para você. Tem alguém entre nós? Se tem alguém que não é crente, levante a mão assim que eu quero te conhecer. Você que não é evangélico, veio a convite. Todos crentes em Jesus? Vamos orar. Eu quero que você segure na mão de alguém que está do seu lado nessa noite. Pelo menos uma pessoa. Porque missões não se faz sozinho. Se teu esposo estiver do lado, segura na mão dele. Se a tua esposa estiver do lado, segura na mão dela. Se tiver um amigo ou até mesmo um desconhecido, eu quero que você diga para esse irmão: missões não se faz sozinho. É uma igreja, é um conjunto, é um corpo que trabalha por um propósito. Aí tu vai orar por esse crente, porque ele é um missionário, e vai dizer: Jesus, derrama na vida dele o que o céu tem disponível para hoje. Isso, fecha os teus olhos, vai orando. Diga: Jesus, derrama na vida dele o que o céu tem disponível para a vida dele hoje. Se é dom de curar, derrama agora. Se é dom de profetizar, derrama agora. Se é intrepidez e ousadia para pregar, derrama agora. Deus, se é dons de maravilha, derrama agora. Se é batismo com o Espírito Santo, agora, agora, agora. Isso, vai orando. Enquanto você ora, Jesus enche a vida de alguém. Enquanto você ora, Jesus enche a vida de alguém. Te privafai. Remanta, quemanto, lepri prapaioste. Lamande, choribia. Não, a igreja ora. A igreja missionária é a igreja que ora. Urimindi faioste. Dá profundidade a estas Meu Deus, envolve a vida dessas com o poder sobrenatural do teu Espírito. Sinta o poder do Espírito. Se não for batizado, não pode abrir a boca e orar com estas línguas estão somente. Seja cheio. Fúria sai. Senhor Deus, Pai, a tua palavra foi pregada. Deus, aqui estão alguns, Senhor, que desejam, e eu me encontro entre eles, que desejam ser úteis na tua obra. Deus, mas para que essa utilidade se manifeste, derrama sobre a nossa vida, meu Deus, o que há de disponível no céu. Ai, o Sarabai Kefai. Pai, em nome de Jesus, onde houver um coração aberto, uma vida quebrantada e uma vida disponível, envolve ele agora.